Salve, salve galera! Como é que vai vocês? Eu estou voltando aqui com a segunda parte do nosso vídeo sobre intoxicação e sobre as formas de intoxicação ou formas de contato com substâncias químicas ou substâncias tóxicas. Então, presta atenção nesse conteúdo para você aprender mais a salvar vidas. Roda a VT e vamos pro vídeo! Só para a gente relembrar aqui o nosso conteúdo, a intoxicação nada mais é do que uma forma de contato que a pessoa tem com alguma substância tóxica ou com algum produto químico e que esse produto ou substância pode ser um veneno e pode causar inclusive a morte dessa pessoa. E relembrando você, isso pode acontecer por um acidente ou até mesmo a depender da situação ou da intenção dessa pessoa, e você tem ali diversas formas de contato com esses produtos. Então pode ser pela absorção, pode ser pela inalação, pode ser por diversas outras formas que nós falamos no primeiro vídeo e que nós vamos terminar aqui. Então, se você quiser acompanhar o primeiro vídeo que foi passado aí anteriormente, acompanhe aqui e depois volta para cá para continuar esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre uma outra forma de contato, que é a inalação. Então a inalação, pessoal, nada mais é do que a forma da pessoa inalar, ou seja, dela absorver através das vias aéreas uma substância química ou um produto, né, uma substância tóxica, e que vai lhe fazer um grande mal à saúde, podendo inclusive levar ela à morte. E quais são as precauções? O que a gente deve fazer primeiramente para prestar os primeiros socorros com relação a essa pessoa, tá? Primeiramente, o que você precisa se preocupar nesses casos? O local precisa ser seguro para quem socorre. Então, pessoal, se você está em um ambiente que ele está contaminado e que essa vítima inalou alguma substância tóxica, você, ao entrar nesse ambiente, você será mais uma vítima. Então você precisa se precaver, você precisa, se for o caso, utilizar algum EPI, utilizar uma máscara, certo? Para adentrar naquele ambiente. Muitas vezes uma máscara não vai ser um equipamento que vai bastar para você fazer esse socorro. Então, o que você precisa fazer? Remover essa pessoa o mais rápido possível daquele ambiente. Por quê? Porque nesse ambiente, pessoal, você pode ter gases tóxicos, por exemplo, automóveis, então monóxido de carbono, que é emitido pela fumaça dos automóveis, pode fazer com que essa pessoa venha a sofrer uma alteração no seu estado de saúde. Você vai verificar nesse ambiente se tem latas de spray. Então, por exemplo, alguns ambientes que têm uma concentração ou em que pessoas utilizam latas de spray sem o cuidado devido, podem ejetar ali, ou seja, poluir aquele ambiente e pode causar uma intoxicação na pessoa que está executando aquele serviço. Por exemplo, você não tem ali o EPI ou aquela proteção adequada, você pode sofrer uma intoxicação por inalação. E o que acontece nesses casos? Pessoal, existe um estudo em que mostra que, a depender do local em que você se encontra, e esse estudo ele é mais relacionado ao consumo, né, de monóxido de carbono, que esse estudo mostra o quê? Que a depender do tempo que você está exposto a essa substância, os seus níveis de consciência eles vão diminuindo até o momento em que você se torna totalmente inconsciente, certo? Podendo levar inclusive a pessoa que está naquela
a situação a óbito. Então nós sabemos aí de diversos casos que pessoas acabam vindo a óbito porque ficaram muito tempo dentro de uma garagem, por exemplo, de um ambiente fechado, com o automóvel ligado, sendo que esse automóvel, né, emite o monóxido de carbono e esse consumo excessivo de monóxido de carbono vai causar a diminuição dos níveis de consciência, levando à inconsciência e posteriormente à morte. Então, você precisa estar sempre num local seguro e remover essa pessoa o mais rápido possível, a fim de não se tornar uma nova vítima de intoxicação. E como é que a gente identifica essa vítima? Quais são os sinais e os sintomas relacionados à intoxicação por inalação? O primeiro sinal que é relacionado à intoxicação de inalação, essa pessoa terá a respiração rápida. Então ela vai, né, ter uma dificuldade muito grande de respirar por conta da inalação daquele produto químico ou daquela substância, e ela vai ter uma respiração anormal. Então, pessoas normais ou pessoas que estão no seu estado de saúde confortável têm uma respiração normal. E essa pessoa que sofreu uma intoxicação por inalação, ela terá uma respiração anormal, que é essa respiração rápida. Além disso, a pulsação dessa pessoa também estará rápida, ou seja, a inalação daquele produto ou daquela substância tóxica fará com que ela tenha também uma alteração na sua pulsação, na sua perfusão sanguínea. Então você precisa, com o primeiro socorros, fazer aquele ABC, ou seja, verificar se a pessoa tem uma respiração normal, se ela tem uma pulsação e uma perfusão sanguínea normal, a fim de manter as condições vitais dessa pessoa. E por fim, né, por conta dela estar em um ambiente em que pode emitir aqui gases, pode emitir uma fumaça ou até mesmo substâncias que vêm ali de uma lata de spray, ela pode ter uma irritação nos olhos. Então você precisa verificar se essa pessoa te informa ou se você consegue verificar os olhos dessa pessoa, se esses olhos estão irritados. E o que você vai fazer para prestar o atendimento nesses casos? Primeira coisa, pessoal, como nós falamos aqui, você precisa estar em um local seguro. Então não preste o atendimento dentro daquele ambiente, porque você vai se tornar uma outra vítima, mesmo a depender do EPI que você está utilizando, certo? Além disso, removida a pessoa daquele local, você precisa manter as vias aéreas daquela pessoa desobstruída. Então você vai fazer o seguinte, você vai deitar essa pessoa no chão, você pode fazer ali a tração da mandíbula ou a elevação da cabeça, certo? A inclinação da cabeça com a elevação do queixo, que são manobras de preservação de abertura de vias aéreas. Então isso é extremamente importante para que a vítima de intoxicação tenha uma respiração mais confortável. Depois que você fez isso, você deve ligar para o Ceatox. E ligando para o Ceatox, relembrando lá do nosso primeiro vídeo, você vai informar para a pessoa que está do outro lado da linha a idade, o peso, a forma de contato dessa pessoa, então, no caso, inalação, qual é o produto e o tempo em que ela estava ali naquele ambiente, quanto tempo ela ficou inalando, qual tipo de produto, se você souber qual que é, e, por fim, o seu telefone de contato para que essa pessoa entre em contato com você, caso precise, e ele vai te transferir ali, ele vai te transmitir, na verdade, os primeiros socorros complementares a esse que você já fez. E no ambiente de fumaça, o que você deve fazer? Tá? Então, se você está ali num ambiente que tem muita fumaça ou que tem muito monóxido de carbono, primeiramente, essa pessoa vai ter uma irritação, certo? Dos olhos. Você deve fazer o quê? Você deve lavar com abundância os olhos dessa pessoa e as partes afetadas. Então, se ela teve um contato ali com alguma substância química, lave em abundância, né? Você tem que, novamente, manter as vias aéreas desobstruídas,
fazer o ABC, como foi falado, e posteriormente, pessoal, a oxigenação. Então, existem alguns ambientes que, por conta desse risco de acidente, esse risco de intoxicação por inalação, eles têm, tá, cilindros de oxigênio, cilindros de ar respirável, certo? É exatamente esse o termo que nós utilizamos para fornecer a oxigenação para pessoas que sofrem esses acidentes. Então, caso isso ocorra e você tenha no seu ambiente de trabalho ou algum outro lugar esse meio de fornecer a oxigenação para a vítima, faça, porque isso fará, como eu havia falado aqui, elevar os níveis de consciência dessa vítima. Beleza, pessoal? E por fim, sempre que ocorrer um acidente relacionado à fumaça, ligue para o serviço médico de emergência ou para o SAMU da sua região. Tá bom, pessoal? Então esses são os primeiros socorros, como você identifica, quais são os atendimentos necessários para vítimas que sofreram uma intoxicação por inalação, relembrando que você não deve, se for possível, adentrar aquele ambiente para não se tornar uma outra vítima. Então, retire essa pessoa, ou remova essa pessoa o mais rápido possível e preste o atendimento num local seguro. Então, pessoal, além das duas primeiras formas de intoxicação, nós temos mais uma que é a absorção. E a absorção, ela ocorre de que forma? Ela ocorre quando há o contato de alguma substância química ou de algum produto tóxico na nossa pele. E isso pode afetar não só a pele, mas pode afetar os nossos olhos, pode afetar alguma outra região na qual nós devemos ter as precauções para prestar os primeiros socorros. E em alguns casos muito raros, você não consegue identificar essa irritação nos olhos e na pele. Então você precisa muitas vezes ter um tato ali, perguntar para aquela pessoa, ou seja, todo aquele atendimento que você vai fazer com relação à intoxicação, muitas vezes ele é pautado o quê? Na entrevista, ou seja, nas perguntas que você faz para aquela vítima, para aquele paciente que teve um quadro de intoxicação, seja ele por inalação, seja ele por absorção, seja ele por qualquer outro tipo. Conversando com a pessoa, você vai conseguir verificar quais são os sinais e sintomas e prestar os primeiros socorros de forma eficiente. Além disso, pessoal, além de ter essa irritação nos olhos e na pele do paciente, em contrapartida, você também precisa utilizar o quê? EPI. Porque se ele está em um ambiente que foi contaminado e por absorção ela sofreu uma intoxicação, adentrando a esse ambiente para fazer os primeiros socorros e atender essa pessoa, se você não tiver com o EPI necessário, e aí nós estamos falando não só do óculos de proteção, ou das luvas, ou também da máscara, tá? Você pode ser uma vítima de intoxicação por absorção, porque ela pode também afetar a sua pele. Então, se for um veneno em pó e ele estiver ali contaminando o ambiente, assim que você tiver o contato com aquele lugar, você também se tornará uma vítima. Beleza? Então, procure sempre utilizar EPI, verificar as condições do local para adentrar a esse ambiente e fazer o socorro eficaz e de modo a que você não se torne uma outra vítima, tá bom? E existirão alguns casos que você vai precisar fazer o quê? Espanar as roupas do paciente. Então, muitas vezes, esse veneno que é em pó, ou esse veneno que contaminou o ambiente, ele fica impregnado na roupa daquela vítima. E o que você deve fazer? Você deve espanar essas vestes, né? E de que forma você vai fazer isso? Você vai avaliar qual que é o melhor jeito de fazer. Então, se a pessoa estiver com a camisa, por exemplo, de alguma forma você vai tentar retirar essa camisa e não fazer, né, a limpeza, mas retirar mesmo e, se for o caso, descartar essa camisa, ou se for, né,
dependendo da situação, você consegue sacudir ali de forma a retirar esse produto químico, tudo bem? E como é que nós vamos identificar? Ou seja, quais são os sinais e sintomas dessa vítima que sofreu uma intoxicação por absorção? Pessoal, essa vítima ela vai ter uma reação na pele. Então, aquele ambiente que está contaminado, seja por um veneno em pó ou por alguma outra substância, ela vai aderir à pele dessa pessoa e vai causar uma reação. Essa reação também pode evoluir para uma coceira e também, por fim, pode evoluir para uma queimadura. Então, se esse ambiente e se esse produto químico for muito abrasivo, for muito prejudicial, pode queimar a pele dessa vítima. E aí você precisa também tomar os devidos cuidados com relação a queimaduras causadas por produtos químicos. Tudo bem? Além disso, as pessoas podem ter os olhos irritados e aí você vai fazer o que? Utilizar água em abundância para prestar os primeiros socorros e lavar os olhos daquela vítima. Ela pode apresentar dor de cabeça, pode ter a elevação da temperatura da pele, então se houve o contato com alguma substância química, isso pode aumentar o contato, aumentar a temperatura da pele, já vista que também pode sofrer queimaduras, então vai também elevar a temperatura. E por fim, essa pessoa pode evoluir para um choque anafilático. E por que que nós falamos isso? Porque a depender da situação, pessoal, dependendo do produto químico, dependendo da forma em que ela se expôs a esse produto, isso pode causar um choque anafilático, ou seja, a pessoa vai ter um edema ali nas vias aéreas e isso pode evoluir para um choque anafilático. Então a pessoa vai ter que ser encaminhada às pressas para o pronto-socorro para utilizar uma medicação que é chamada epinefrina para fazer com que ela consiga respirar normalmente, tudo bem? E então, quais são, no caso, os primeiros socorros relacionados a esses sinais e sintomas e, o que nós devemos fazer no caso de uma vítima de intoxicação por absorção? Primeiro, verificar se o local é seguro. Então, no momento de remover essa vítima, remova para um local seguro, de modo que você possa fazer os primeiros socorros, prestar o seu atendimento de forma segura, tanto para você quanto para essa vítima. Além disso, você deve utilizar água corrente. Então, se ela tem os olhos irritados, se a pele dela está irritada, lave bastante com água e sabão, principalmente a pele, com água corrente, os olhos que estão irritados, de modo a retirar esse veneno, de retirar essa substância que acabou aí afetando essa vítima. Além disso, você deve remover as roupas. Então, como eu havia falado, se você não tem a possibilidade de espanar ou de bater a roupa desse paciente, você deve retirá-las, certo? E por que que a gente fala isso? Não adianta você querer prestar os primeiros atendimentos e aquela roupa ali que está contaminada ainda estar em contato com a pele daquele indivíduo. Então você precisa remover essas roupas. Posteriormente, você deve ligar para o Ciatox, passando aquelas informações, e para o serviço médico de emergência ou o SAMU da sua região, tá? Para ver, para que eles possam te fornecer as informações complementares e se dirigirem até o local para prestar o socorro complementar e o socorro especializado. E por fim, pessoal, uma situação que a gente precisa deixar bem claro aqui, quando você vai prestar os primeiros socorros em uma pessoa que teve uma intoxicação por absorção e você retirou ali as roupas, você tirou as joias, você tirou algum acessório dessa pessoa, esse material, ou seja, essas roupas e esses acessórios, eles são de extrema responsabilidade sua. Então, se você vai encaminhar essa pessoa para o pronto-socorro, se ela vai ser encaminhada para o pronto-socorro por meio do SAMU, é sua responsabilidade levar consigo ou entregar para alguém do suporte avançado,
né? Então você tem responsabilidade perante a isso, transmitindo somente para quem vai fazer um encaminhamento médico. E o mais importante, anote ali o nome daquela pessoa que está removendo a vítima para o pronto-socorro para evitar uma responsabilização, para evitar qualquer dor de cabeça que eventualmente pode acontecer, uma vez que essa pessoa pode saber, né, quer saber onde está as suas roupas ou alguma joia, algum item aí de valor financeiro, né, ou valor sentimental. Tá bom, pessoal? Então, sempre tome cuidado com as roupas e com os pertences dessa vítima, certo? Então, aqui nós traçamos agora os primeiros atendimentos com relação à intoxicação por absorção e o que você deve se ater, né, o que você deve saber para prestar os primeiros atendimentos e também saber dos sinais e sintomas que prejudicaram essa pessoa vítima de intoxicação. Beleza, pessoal? E agora, para a gente finalizar esse assunto, um assunto bem complexo, um assunto com 2 vídeos aí bem denso, mas um assunto bem completo, nós vamos falar sobre o último tema, que é a intoxicação através da injeção. Então, pessoal, para a gente finalizar mais esse conteúdo sobre intoxicação, eu vou trazer para vocês aqui a última forma de contato dessa vítima de intoxicação, que é o contato através de venenos injetáveis, certo? Ou através da injeção, tá? E antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de passar para vocês aqui o telefone do Centro de Atendimento nos casos de ocorrências de animais peçonhentos, que é o 0800 722 6001. Tá aqui embaixo, tá? Você pode conferir também, mas o telefone fica aí para você que for atender alguma pessoa que sofreu uma picada, uma mordida, ou até mesmo teve o contato aí com animais peçonhentos, fazer o contato através desse telefone para receber informações sobre primeiros socorros, sobre os primeiros atendimentos relacionados à intoxicação através de venenos injetáveis, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal. Como é que funciona ou como é que ocorre a intoxicação através de venenos injetáveis? A injeção, na verdade, ela ocorre através do quê? Através de picadas, através de mordidas e através de ataques. E ataques do quê? Muitas vezes, pessoal, nós temos ataques, mordidas de animais peçonhentos, certo? Então, animais que possuem veneno. E nesse caso, as vítimas dessa situação, elas podem sofrer algumas complicações no seu estado de saúde e que podem evoluir de acordo com o tempo em que elas estão sofrendo e que você precisa prestar os atendimentos de forma adequada a cada tipo de situação. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que ela pode sofrer uma alergia por picada de abelha. Então, se ela tem esse tipo de alergia, muito provavelmente ela já tenha uma medicação adequada, mas caso ela não tenha essa medicação, você precisa prestar os primeiros atendimentos e, de forma eficaz, encaminhar ela para o pronto-socorro mais próximo, porque ela pode evoluir para um estado de saúde mais grave, que nós veremos a seguir, tá bom? Então, essa forma de injeção ela ocorre através de picadas, mordidas ou ataques de animais peçonhentos e até mesmo animais de vida marinha, certo? Então você também precisa tomar cuidado ali enquanto você estiver na praia ou estiver em alto mar, porque tem alguns peixes, inclusive, que podem injetar ali venenos e que podem, inclusive, causar a morte. Então sempre é uma medida de prevenção, você que está aí praticando algum esporte aquático e que tem uma frequência, né, de estar em alto mar, é sempre bom tomar cuidado com essas situações, tá? E além disso, pessoal, a injeção também de drogas ilícitas também é considerada, vamos dizer assim, um veneno, onde essa pessoa pode sofrer uma alteração no seu estado de saúde, que é mais conhecido como overdose.
E aí você precisa também ter esse trato no momento em de verificar o ambiente em que ela se encontra, se existe ali uma seringa, se existe alguma substância tóxica ou alguma droga ilícita que foi utilizada, de modo a verificar toda essa situação e prestar os primeiros atendimentos de forma adequada. Mas, precisamente, nós vamos tratar sobre as picadas, mordidas e ataques. E quando isso tudo ocorre, você precisa estar sempre alerta para uma situação. Esse alerta que é emitido e que você precisa estar sempre ciente é um alerta relacionado ao quê? Ao choque por alergia. E qual é esse choque por alergia que nós estamos falando? É o choque anafilático. Então, a pessoa que ela é alérgica a uma picada de inseto, que ela tem alguma complicação no seu estado de saúde, ela pode evoluir para um choque anafilático. E aí você precisa ou encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para o pronto-socorro ou auxiliá-la, se ela tiver essa medicação, que é uma medicação apropriada, auxiliá-la a fazer a administração, ou seja, a aplicar esse medicamento de forma correta, a fim de que as condições vitais e que o estado de saúde dessa pessoa seja preservado, tá bom? Então, esses são as principais considerações relacionadas aos venenos injetáveis e o que você precisa saber, o que você precisa ter de conhecimento de modo a prestar os primeiros socorros de forma eficiente. Então, quais são os sinais e sintomas relacionadas aos venenos injetáveis e relacionadas a essa vítima de intoxicação nesses casos? Primeiramente, quando essa pessoa ela sofre um ataque, ela vai ter alguma marca no corpo, tá? Então você vai verificar o quê? Que ela tem uma marca de picada. Então, por exemplo, existem pessoas que são alérgicas à picada de pernilongo. Então, às vezes ela toma uma picada e existe ali uma marca muito grande, muito maior do que a normal, em algumas pessoas que não têm alergia, assim como uma picada de abelha, que também pode causar uma alteração no estado de saúde. Então você vai verificar o quê? Uma marca de picada, você vai verificar o quê? Uma marca de mordida, tá? E também uma perfuração. Então, por exemplo, você pode ter uma mordida ali de algum inseto, então você vai verificar, você pode ter uma perfuração na pele. Então, por exemplo, uma mordida de uma cobra, certo? Uma picada de uma cobra, você vai verificar a perfuração na pele, onde foi injetado o veneno daquele animal peçonhento. Então, você precisa verificar qual foi o ponto de entrada daquele veneno, de modo a prestar os primeiros socorros, certo? E muitas vezes você precisa ter um cuidado de verificar certas partes do corpo, porque tem alguns lugares que você não consegue perceber ou são quase imperceptíveis. E o que nós estamos falando é do quê? Entre os dedos, certo? Então, muitas vezes você vai verificar que no pé ou na mão daquela pessoa que foi vítima de um ataque, que ela não tem nenhuma marca, mas você precisa verificar detalhadamente entre os dedos, seja das mãos ou seja dos pés, que pode existir ali uma marca de mordida, uma marca de picada ou até mesmo uma perfuração. E ali é que você vai saber onde ocorreu a entrada, ou seja, a injeção daquele veneno. E o que você vai fazer nesses casos, tá? Nós já vamos falar quais são os primeiros socorros nesses casos, mas além disso, vai causar muita dor naquela pessoa, certo? Seguido também de coceira, então às vezes a picada de um pernilongo, não é? Por mesmo que você não seja uma pessoa alérgica, nós sabemos que aquela picada de pernilongo coça e coça bastante. E tem pessoas que acabam coçando até mesmo chegando a fazer algumas feridas no corpo por conta dessa sensação de coceira que dá. Além disso, né, um caso mais grave, você vai ter a fraqueza dessa pessoa, a vertigem, você pode ter também a alteração na respiração dessa pessoa, então essa pessoa vai ter uma respiração mais ofegante ou às vezes uma respiração mais acelerada por conta
do veneno que foi injetado. Então, por exemplo, uma picada de cobra, que nós sabemos que, a depender da cobra, o veneno é extremamente letal, há uma alteração no estado de saúde dessa pessoa que pode evoluir para uma respiração agônica, uma respiração rápida. Então você deve tomar as medidas necessárias para fazer a administração daqueles primeiros socorros de forma eficiente. E por fim, você pode ter náuseas, vômitos, né? A diarreia também é um caso dessa pessoa que sofreu a intoxicação por venenos injetáveis. E depois de tudo isso, o que você precisa fazer para prestar os primeiros atendimentos, os atendimentos iniciais dessa vítima de intoxicação? Primeira coisa, pessoal, você precisa verificar se o local é seguro. Aí você fala, pô, mas eu vou auxiliar aquela pessoa e eu sei que o lugar é seguro. Ela está num campo, não tem nenhum animal, não tem nenhum bicho, mas você pode, por exemplo, estar próximo de uma árvore e ali ter um enxame de abelhas. E se você for alérgico, você também vai se tornar uma vítima. Então, verifique sempre, principalmente nesses casos, se o local é seguro, tá? Porque você também pode se tornar uma vítima. Além disso, se for possível, né, administre oxigênio para aquela pessoa. Então, se você puder, e se você tiver ali um cilindro de oxigênio, ou se ela for encaminhada ao hospital, ela precisa de oxigenação. A medicação. Então, por exemplo, pessoal, se essa pessoa tem consciência que sofre de alergia, por exemplo, por uma picada de abelha, tá? Existem algumas medicações que são específicas para alguns tipos de alergia. Então, alguns tipos de alergias relacionadas a alimento, alguns tipos de alergias relacionadas à intoxicação por venenos injetáveis. E essa pessoa que já tem consciência disso, ela vai utilizar um medicamento, tá? E esse medicamento é denominado caneta de epinefrina. A epinefrina é uma substância que você utiliza para evitar com que a situação dessa alergia se agrave e com que a pessoa evolua para um choque anafilático. Então, a alergia ela pode fazer com que haja ali o fechamento das vias aéreas por conta de um edema e, administrando essa medicação, a pessoa tem ali os efeitos desse veneno controlados de modo a ter uma condição vital mais favorável. Então, se for possível, se essa pessoa tiver essa medicação, ou deixe ela fazer ali a administração, ou seja, a aplicação daquela caneta, ou auxilie ela de acordo com as informações que ela pode te dar, tá bom? Por fim, coloque gelo no local da picada, da mordida, do ataque, certo? Então, se você conseguir identificar o local em que foi porta de entrada desse veneno, é importante você colocar gelo no local. Mas de que forma que você vai colocar esse gelo? Não vai pegar o gelo e colocar ali diretamente, porque você pode queimar a pele da vítima. Então, coloque o gelo numa bolsa, coloque o gelo misturado com água fria, envolva ele num pano ou em algum tecido limpo e coloque naquele local por cerca de 20 minutos, de modo a diminuir o inchaço, diminuir o edema daquele local e trazer para a pessoa uma situação mais confortável. E para finalizar a situação, além de você já ter ligado para o Centro de Atendimento de Animais Peçonhentos, faça o contato com o CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica, de modo a passar as informações sobre essa vítima e receber também alguns conselhos relacionados a primeiros socorros. Tá bom, pessoal? Então, desta feita, né? Ou seja, acabou por aqui, nós terminamos com todos os conteúdos relacionados à intoxicação. Então, intoxicação por venenos injetáveis é uma forma delas, por absorção, por inalação e por fim... Eu sei que isso é bastante, pessoal. Mas o primeiro é por
ingestão. É isso aí, pessoal. Então, fiquem aqui com esses conteúdos, não deixem de verificar mais uma vez aqui, ó, vou trazer para vocês o primeiro vídeo que fala sobre o conceito e fala sobre a intoxicação por ingestão e para abranger aí todo esse conteúdo sobre intoxicação. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixe o seu like aqui, curta o nosso canal aqui no YouTube, ative as suas notificações e acompanhe Safe.365 nas redes sociais, no Facebook e no YouTube e esteja sempre pronto a salvar vidas. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, sempre exclusivo. Um grande abraço e até lá!